Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, repórter do semanário BocNews, Douglas Luan, como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz a manchete. Chuvas levam São Paulo a adiar decisão sobre rodízio. O estado de São Paulo. Câmara aprova a PEC que obriga o governo a pagar emendas. Em A Tribuna, número de multas cresce 20% em Santos. No BocNews, CEP lança edital para dragagem no Porto de Santos. Santa Portal. Operação prende suspeito de comandar tráfico na Baixada Santista. G1 Santos e região. Veículo pega fogo em frente a posto de combustíveis. E no portal da UOL, governo será obrigado a liberar verba a projetos sugeridos por parlamentares. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a Câmara Federal impôs ontem ao governo uma nova derrota, com a aprovação do chamado orçamento impositivo. Impositivo porque, dessa forma, o governo fica obrigado a liberar as emendas apresentadas pelos parlamentares. O governo não queria essa aprovação, mas a Câmara conseguiu aprová-la. E aprová-la com votos da base aliada e, inclusive, com votos de deputados do próprio Partido dos Trabalhadores, o partido do governo. Verifica-se por aí que falta articulação ao governo na relação com o Congresso Nacional. A primeira grande derrota do governo foi a eleição de Eduardo Cunha, deputado do PMDB do Rio de Janeiro, que, como se sabe, elegeu-se presidente da Câmara Federal no primeiro turno. E já se elegeu e já tomou posse e ditando regras, inclusive se apresentando de uma maneira um tanto quanto antidemocrática, na medida que, com relação a dois projetos que estão para ser pautados pelo Congresso Nacional, a legalização do aborto e também a regulação da mídia, ele já disse de forma muito clara, como se fosse um déspota, dizendo o seguinte: esses projetos não serão pautados enquanto eu for presidente, só se por cima do meu cadáver. E até utilizou uma expressão que a presidente Dilma utilizou, uma expressão popular durante a campanha, dizendo nem que a vaca tussa. Então parece que essa expressão agora ganha corpo na atual administração, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Mas, de qualquer maneira, esse tema, essa aprovação pelo Congresso, impõe uma nova derrota ao governo e traz mais preocupação para a presidente Dilma Rousseff, não bastasse a crise econômica e também a crise moral que o país atravessa, que se abate sobre o país, e a corrupção que graça solta na Petrobras, a maior empresa do Brasil. Mas nós vamos falar sobre todos esses temas, entre outros temas também importantes, com a deputada Thelma de Souza, nossa convidada de hoje, daqui a pouco, logo após a crise informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, mas de acordo com o clima-tempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para conversar com a deputada estadual Thelma de Souza, do PT. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas.
Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Em fevereiro, Carnaval Santos 2015. Acompanhe com a gente ao vivo os desfiles do Grupo Especial. Direto da passarela do Samba Drauzio da Cruz. Carnaval Santos 2015. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. E Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de fevereiro, e recebendo hoje, com muito prazer, a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Douglas Luan, que é repórter do semanário BocNews. Eu gostaria de começar essa conversa com a deputada Thelma de Souza, primeiro saudando a sua presença, muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Deputada, nós vivemos um momento político muito interessante no Brasil. Crise econômica, crise política, crise moral, por conta da corrupção ilimitada que se vê no Brasil. Lhe pergunto, a governabilidade está em risco, deputada? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Antes de responder uma pergunta tão candente, tão extensa na resposta, eu quero cumprimentar o Douglas e, claro, particularmente o nosso telespectador, a nossa telespectadora, os assessores que estão todos aqui, mas começar, Chico, com uma notícia, se você me permite, do falecimento nessa madrugada do nosso companheiro, o DJ do Torto, Wagner Parra, que teve uma parada cardíaca e morre muito jovem. Eu não tenho detalhes sobre o horário de enterro, onde será velado o corpo, porque tive a notícia assim que entrei aqui no estúdio, e é uma parte de nós que se vai com o Wagner, né? Os meus sentimentos e todo o meu apreço e solidariedade à Cláudia, sua mulher, porque ele foi um dos fundadores do PT, muito jovem, 18, 19 anos, quando a gente iniciou nossa trajetória aqui, há 35 anos atrás, exatamente ontem. Nós fizemos 35 anos de história do PT. Há 35 anos atrás, a gente fundou o PT e aqui em Santos nós somos um dos primeiros diretórios. Então, meus sentimentos e, principalmente, avisar a todos que têm esse apreço por essa figura ímpar que era e será sempre o Wagner, para que estejamos juntos nessa última homenagem que faremos a ele. Obrigado. Estendemos à família também a nossa solidariedade, a solidariedade do programa do Jornal em Foque. Obrigada, Chico. Bom, deixa eu ver se eu me concentro, porque eu fiquei bastante abalada com essa notícia, ela veio agora no início do nosso programa. Eu acho que nós temos um momento extremamente difícil no país. Evidentemente que o PT, por estar à frente do governo federal e ser o foco da oposição, neste momento mais crucial, ele tem recebido muita carga, algumas, no meu entender, até injustas, e quero dizer, já disse outras vezes aqui no programa, Douglas não estava, que nós temos que apurar aquilo que tiver que ser apurado e punir aqueles e aquelas que têm que ser punidos. Claro. Agora, eu só não acho correto que nós estejamos penalizando o PT mais do que os outros. Dou um exemplo, claro, ontem, muitas notícias, você já deu algumas, a votação do orçamento impositivo, que é um direito dos deputados, que é um direito dos vereadores, que é um direito dos deputados estaduais também, mas o fato é que no momento em que a palavra de ordem é contenção de despesas, mais grave que isso, no meu entender, ontem no plenário da Câmara, foi a votação de situações que vão perturbar a tentativa de ajuste fiscal
que tem que ser necessário nesse momento no nosso país. Então, eu acho que a situação, sob esse ponto de vista, ela é muito dramática. Uma outra notícia foi que houve uma declaração de um diretor de uma das empresas que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, que disse que toda essa situação envolvendo corrupção começou na metade dos anos 90, portanto, no governo Fernando Henrique, e adentrou para todas as outras situações desde então, e isso não é colocado. Isso é colocado apenas como se o PT tivesse inventado a corrupção. Isso me indigna, porque nós temos que procurar a verdade, mas nós temos que procurar a verdade sobre todos os pontos de vista, entendeu? Então, essa é uma situação que eu quero deixar bem clara aqui. Uma outra situação é que, na verdade, eu entendo que a base aliada, ela não é tão aliada assim, até porque quanto foi do Congresso que foi modificado? 150 deputados, mais ou menos? Algo nesse, ou um pouquinho menos, mas um número bastante expressivo. São deputados que estão chegando agora, desconhecem os trâmites de uma série de situações, e aí eu vou direto, embora eu tivesse outros elementos para colocar. Eu entendo que a governabilidade, ela se dará diante de um presidente da casa que tem um passado complexo. Ele é acusado no penúltimo número da Carta Capital de ser uma pessoa envolvida com fundos de pensão no Rio de Janeiro. Isso nunca foi esclarecido devidamente. Ele é uma pessoa que passa sobre todos os partidos, que negocia com as pessoas, os deputados mais iniciantes, portanto sem experiência, e dizem até que fez a campanha de muitos deles de uma maneira suprapartidária. Eu acho que o Michel Temer tem que perceber o que está acontecendo. Porque, deputada, veja, porque ele, o deputado Eduardo Cunha é do PMDB, o PMDB é a mais aliada, tem o vice-presidente da República, tem 6 ministérios, ou seja, falta articulação a esse governo, falta articulação a esse governo. Não é só isso, eu acho que falta caráter nas pessoas também. Também, claro. Porque, na verdade, quando você tem, ele ameaça a própria direção momentânea do momento do PMDB, quando ele diz que ele quer o domínio do partido. Então, atenção, senhores que estão no comando do PMDB. Enfim, esse não é meu departamento. Mas eu acho que, como você falou, a minha impressão, vendo de longe, não tenho estado em Brasília, devo ir possivelmente depois do Carnaval ou ainda nessa semana, tenho que fazer algumas conversas com alguns ministros, ainda não está acertado, porque é uma semana bastante difícil para nós, que temos que discutir toda uma reformulação do Partido dos Trabalhadores, que faz-se mais do que necessária. Uma refundação do PT, como já disseram até. Não, o Tarso Genro fala isso, mas não sei, isso é uma palavra calcada na experiência italiana do Partido Democrata Cristão, do PDC, é a refundazione, como eles falavam, mas eu acho que é uma reformulação e um retorno às origens, porque eu sou da origem do PT e sei o quanto esse partido tem feito, principalmente para tirar as pessoas da miséria. De qualquer maneira, é um momento difícil, a base aliada não é tão aliada assim. O presidente da Câmara é uma pessoa que, dentro do PMDB, ele também não tem toda a sua condição de domínio, imagina se tivesse, até porque ele tem agora um posto de comando. E aí, eu para passar a palavra para o Douglas, que eu já vi você fazer o sinal, eu queria dizer o seguinte: a repórter hoje de manhã, numa das estações de TV, antes de eu vir para cá, ela perguntou para ele: acabou o toma lá da cá? Acabou neste governo e nos outros. Eu pensei, cá comigo, lá de cá. Agora o toma lá da cá é com você, não é, Eduardo Cunha? A coisa é mais no mano a mano. Por favor. Douglas, bom dia, obrigado pela presença, viu, Douglas? Bom dia, Chico, bom dia, deputada Thelma, bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria muito grande estar no programa com a deputada que tem uma experiência muito grande, que pode falar aí de vários assuntos importantes para o dia a dia dos cidadãos aqui da Baixada Santista, toda a nossa região. Deputado, eu queria aprofundar um pouco mais no tema que a senhora citou agora
já no final dessa resposta, sobre essa refundação do PT. A senhora citou o do Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. O presidente do PT, Rui Falcão, também deu declarações nesse sentido no último sábado, em Minas Gerais, quando foi comemorado os 35 anos do partido. O PT comemorou 35 anos ontem, mas houve uma festa, um evento oficial em Minas Gerais no último sábado. A gente vê a Marta Suplicy, por exemplo, a senadora Marta, tecendo críticas ao partido, até de uma forma mais local, o vereador Evaldo Stanislau, aqui na Câmara de Santos, também tecendo duras críticas aos rumos do PT. Eu queria saber da senhora, deputada, com a experiência que a senhora tem de ser uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, como que vai se dar essa virada à esquerda, essa refundação do partido? Como que isso pode acontecer, deputada? De que forma? Olha, Douglas, bom, em primeiro lugar, eu não gosto muito da expressão refundação. Eu acho que nós temos que corrigir os rumos. Me falta agora uma palavra mais central, um substantivo mais central para poder colocar como oposição à palavra refundação. Mas eu acho que de algum tempo o PT carece de seu retorno à sua base ideológica, porque, na minha opinião, só um projeto que tem uma fundamentação ideológica, ele pode sobreviver aos apetites, às voracidades, aos egos das pessoas que compõem qualquer colegiado. Isso não é só no PT. Nós falamos agora há pouco, no final da primeira fala com o Chico, sobre a questão do próprio PMDB. Todo colegiado, todo coletivo tem isso. O time de futebol tem isso, as igrejas têm isso, e os partidos não têm outra saída, eles também passam por isso. E aí, aquela palavra que eu usei para o Chico, nós precisamos ver o caráter das pessoas. Porque é o caráter que garante se ela tem esse espírito coletivo, porque quem não tem espírito coletivo não pode fazer política, não pode estar em agremiações, porque quem é liderança na política, que é a expressão organizada de maior visibilidade, desde o contrato social escrito pelo Rousseau, a gente sabe que no final do século XVIII, na época da Revolução Francesa, a gente sabe que a sociedade se ordena com erros e com acertos através desse contrato, como ele mesmo chama de contrato social, onde você delega na democracia representativa a alguém de sua confiança, espera-se, há 4 anos da sua vida, nos termos do tempo que nós temos aqui no nosso país. Geralmente os mandatos observam o quórum de senador, que é de 8 anos. Então, eu entendo que o PT sofre também o impacto de tantos anos de poder, e sofre também por ser um partido de massa. Ele não é um partido de quadros que consegue se sustentar como os partidos clandestinos da ditadura, quando eles não podiam, como o Partido Comunista, por exemplo, que, na verdade, tinham uma célula central, se organizava dentro de 4 paredes e tinha uma estruturação de ação, de hierarquia muito forte. Eu acho que isso não pode ser assim mais, nem tem que ser. As pessoas que compõem o partido têm que ter liberdade, eu falo pelo PT, mas eu falo para todos, de estabelecer sua opinião. Não estamos brigando tanto por liberdade de opinião, mas, por outro lado, eu penso que também não se pode achar que cada um é dono do partido e sai a seu bel prazer usando a estrutura do partido, e às vezes alguns de pequeno porte, alguns de grande porte, se dão o direito de estraçalhar 35 anos de PT, quando muita gente morreu antes. Mas deputado, me permita uma intervenção. Não seria mais fácil para essas lideranças de grande porte ou de pequeno porte deixarem o partido? Eu acho... Se não estão satisfeitos, ou não? Meu Deus, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? Não está satisfeito, como é que diria? Porta da rua, serventia da casa. Minha avó dizia isso, é tão atual quanto. Então vamos ver a Marta, que você me disse. A Marta, ela tem uma situação absolutamente diferenciada. O quadro político, na casa dela, original, era o marido, Eduardo Suplicy, que está conosco desde a fundação. Todo mundo conhece a reputação ilibada, é a maneira de ser peculiar, mas extremamente querida que o Eduardo Suplicy tem. A Marta entrou depois.
ela tem ela é de outra classe social, ela foi trazida para dentro do PT e hoje, após 2 casamentos depois do Suplicy, ela é casada com uma pessoa do PMDB. Então, é claro que ela deve sofrer uma influência conjugal, porque as parcerias, as famílias influenciam sobre as nossas opiniões. E acho que ela quer ser candidata a prefeita, ela está com 70 anos, ela quer porque quer, ela tem mais 4 anos de senadora, cujo mandato ela conseguiu pelo PT e com a estruturação e com a militância do PT. Acho que ela tinha que ser um pouco mais humilde, né? No sentido de ver para onde está caminhando. De qualquer maneira, como em São Paulo o Fernando Haddad fechou as portas do PMDB, de alguma maneira, trazendo o Gabriel Chalita para ser o secretário de Educação, a entrada no provavelmente PMDB... será o vice na reeleição. Provavelmente será o vice, a chapa já está aí. O PMDB já está com o PT, portanto não há espaço para Marta. Exatamente. Então, o que ela deve fazer, na minha opinião, até pelas últimas declarações que eu tenho visto, é talvez migrar para o PSB. Ela foi convidada, né? Ela foi convidada. Parece que não, parece que não. Segundo os líderes do PSB, ainda não. Conversaram com o marido dela, deve haver tratativas. Mas há até uma tratativa para atrair o PSDB para uma futura composição. PSB, PSDB, com a Marta cabeça de chapa e um vice indicado pelo PSDB. É o que se comenta na capital. Difícil acontecer. Difícil acontecer, mas é o que se comenta. Mas por quê? Não está acontecendo isso agora no Palácio dos Bandeirantes? Exato. É PSDB, PSB, entendeu? Mas, de qualquer maneira, muitas coisas vão acontecer para o próprio PT. Acho que a marca de uma tradução de caminhada solitária, como se fosse um próprio partido, a Marta terá que engolir. Ela foi extremamente deselegante e ela é uma pessoa até de aparência elegante, mas isso não corresponde à atitude política. Ela, inclusive, falar particularidades, se é que existiram, envolvendo a própria presidenta, o próprio ex-presidente Lula, e acho que ela poderia se furtar, porque ela tem uma biografia, né? Ela foi uma boa prefeita. Sim. Não foi tão melhor assim que a Irondina, não é? Mas ela foi uma pessoa que teve uma estruturação, seu chefe de gabinete era o Rui Falcão, que é o presidente nacional do partido. Então, eu acho que ela é um quadro que eu quero comentar, o restante a gente deixa... E no caso de Santos? O caso mais local. O caso local, né? O caso local. Como é que a senhora avalia essa posição do vereador que assumiu a liderança um dia, no dia seguinte renunciou à liderança, enfim? Confuso, né? Um pouco confuso, uma bancada né? pequena, 2 vereadores apenas, a oposição, enfim. São 2 anos de PT que o vereador tem. Então, quem sou eu para dizer para as pessoas terem humildade, mas... Essa questão foi tratada... Eu acho que da Marta vale a pena a gente comentar. Foi tratada a questão local, foi tratada no Diretório Municipal, que é presidido pela deputada Maria Lúcia Prandi, enfim. Foi tratado ontem à noite. Ontem à noite foi tratado na Executiva. O Diretório será após o Carnaval, porque a Executiva tem que dar a tratativa. Sim. Há uma unanimidade contra a postura do vereador. Ele será chamado para falar. Mas isso é uma questão... Eu não sou da Executiva, eu sou dos Diretórios, mas não sou da Executiva. E acho... Por mais que haja razões para nós estarmos muito, muito preocupados com o destino do PT, nós temos fóruns internos que foram construídos com suor e sangue de muita gente para serem achincalhados como se qualquer um levasse o partido para casa. Não é assim que se porta. Não é assim que as estruturas partidárias têm que existir. Quando você constrói um coletivo, esse coletivo é construído com uma mescla das opiniões e com o eixo central. É assim que se vai adiante, a não ser que se queira fazer política solitariamente. Como diz o Chico, quem não está satisfeito tem que sair, né? Deputada, peço sua licença, Douglas, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado.
Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Atri Fiat em Santos, 3519-4000 e São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de fevereiro, e recebendo muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Douglas Luan, repórter do semanário Boc News. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Cris, por favor. O Ronaldo Pereira pergunta por que as obras do PAC Habitação não decolaram em Santos. Que para mim a pergunta? Olha, Ronaldo, você vai ter que falar com os prefeitos da região, porque, na verdade, há verbas. Cubatão, por exemplo, faz menos de um mês que recebeu a possibilidade das terras da SPU, que é ali relativas à Vila do Pescador, que é um lugar onde nós precisamos ter, com certeza, a questão da habitação arrumada e encaminhada. E São Vicente fez algumas inaugurações. Estamos longe de ter aquela performance que nós deveríamos ter, mas não esquecer, pelo menos, que a questão de Santos é mais complexa, que nós estamos numa ilha, os estoques de terra não existem. Temos a parte continental, especialmente para o lado de São Vicente, Praia Grande, mas, de qualquer maneira, essa é uma conjugação de fatores onde as prefeituras têm que dar a resposta. Aqui é o meu limite pessoal. Douglas. Bem, deputada, a gente vive hoje na política um movimento que, além da reforma política e tudo mais, meio que algo que prega a renovação dos quadros, trazer gente nova, atrair juventude, mulheres, enfim, para o meio da política. Eu queria saber da senhora como a senhora tem visto essa renovação, se ela é importante, de que forma que ela deve se dar, essa renovação principalmente aqui em Santos. E qual o perfil que a senhora imagina do candidato? Eu imagino que o PT tem um candidato próprio na eleição municipal, um candidato majoritário na eleição do ano que vem para a Prefeitura de Santos. Eu acredito que seja algo natural. Como que a senhora vê o perfil de um candidato que vai fazer oposição ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Ele tem que seguir esse perfil da renovação? Como que a senhora vê essa questão? Ou de uma candidata, né? Porque você colocou no masculino. Sim, uma candidata também. Porque vai para o masculino. Olha, em primeiro lugar, essa renovação é uma falácia, é uma brincadeira. Sim. Eu vejo pelo menos 3 jovens, me permita não falar o nome, cada um colocará, que fazem as políticas mais atrasadas possíveis na nossa região, com mandatos. O fato de você ter pouca idade, você pode trazer vícios seculares. Então, essa história de renovação é um discurso construído para deslocar quem já está na estrutura da política, certo? Ele tem limites, é claro que você precisa trazer e atrair pessoas jovens, mas se isso fosse tão verdade, o pensamento da Grécia Antiga, que foi a fundação central do Ocidente, do mundo, somos nós viemos deles, dos gregos, não teriam o seu conselho de anciãos que não governavam, mas era aquela central da sabedoria para explicar para aqueles que tivessem humildade, porque nem sempre isso acontece na vida, não é só na política, como a vida se dá, entendeu? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de falar ao prefeito da cidade que ele tem uma voracidade para trazer todo mundo para o ambiente dele. Ele erra. Sabe por quê? Ele trazendo para o redor dele todas as pessoas que poderão, a médio prazo, fazer traições.
lamentavelmente, isso quando contrariados, entendeu? Então, eu penso que quando você faz política, você tem que ter uma experiência de saber distribuir este poder suprapartidariamente, embora você tenha a capacidade de trazer mais força para aquela agremiação, para aquele setor a que você pertence. O bom político faz isso. Porque na hora que ele for ameaçado, a sua turma vai contra aquele que ameaçar. E se todo mundo for da turma, não terá ninguém para fazer a defesa, seja quem for a pessoa. Eu já tive foi uma conversa amistosa, não foi nada, eu tenho uma relação civilizada com o prefeito, tenho muitos amigos no PSDB, que nós temos confrontos políticos, não é? Mas eu acho que essa história de renovação, ela é para deslocar candidaturas, que já tem história. Fazer história na política não é pouca coisa. O Chico privou da amizade pessoal do ex-prefeito Oswaldo Justo. O Justo era um quadro do PMDB. O Justo atravessou momentos difíceis. Meu pai e o ex-prefeito Oswaldo Justo tiveram que se refugiar, quando eles foram caçados, na fazenda do Brizola, na fronteira com o Uruguai. Eu sou do PT. Eu e ele brigávamos pra caramba, mas nós não é mesmo, Chico? Respeito, nós tínhamos um respeito profundo, que é o que tem que ter. Então, esta palavra renovação, ela é complexa, porque eu vejo pessoas extremamente... Existe um ensaísta, filólogo, Chomsky, que é um judeu que mora na França, ele está perto dos 80 anos. Não existe algo mais refrigerado do que as ideias do Chomsky. Jean-Paul Sartre. Então, colocar a possibilidade de uma tradição na política, que pode trazer erros, sim, claro, como a antítese da renovação, porque os jovens carecem, né, de muita experiência, né? E a maioria, por impetuosidade, a maioria a maioria não quer fazer essa trajetória. Eu acho que a boa política, a boa receita, é o que os orientais falam, é o yin e o yang, é o caminho do meio, junta a experiência, junta com a questão da idade. Quando você fala renovação, você está falando de idade. Você está falando de idade. Isso não é sábio, isso é muito pequeno. Então a gente precisa rever isso aí, entendeu, querido? Eu me acho bem moderna. E olha, eu sou avó. Sim, e o perfil do candidato ou candidata? Não, eu acho que tem que ser uma aspiração que responda às necessidades que cada cidade vai ter. Em Santos não será diferente. Então, eu acho que no momento em que nós estamos ainda acertando o início das funções em Brasília, o início do governo Dilma, do segundo governo Dilma, com tantas dificuldades que estão acontecendo, eu acho que o perfil é aquilo que responde à cidade. Não uma cidade que deixa fechar a Viena, a confeitaria, não uma cidade que deixa fechar fairs de discos. Não pode ser uma cidade brega, tem que ser uma cidade moderna, mas com apoio nas suas raízes e na sua tradição. Que significa não só toda a estrutura arquitetônica que a cidade tem, mas as ideias para ir para o futuro de uma maneira arejada e principalmente civilizada. Não é porque você usa a internet que você é moderno. Você pode usar a internet para falar das piadas de ocasião, ou para falar da última fofoca da mulher, da vizinha que traiu o marido. Então, são usos e usos. Eu acho que o perfil que os partidos deverão escolher-nos, né, eu vou responder pelo meu, é justamente aquele que vai se adequar à proposta e às necessidades que a cidade vai ter e está tendo ainda daqui a um ano e meio que falta para a eleição. Você está perguntando se eu vou ser candidata? Eu sou sempre candidata a tudo, porque eu sou uma pessoa de cores partidárias, as pessoas sabem disso. Mas nós temos várias possibilidades. Nós temos o Arthur Quioro, por mais que ele fale que não. Nós temos a Deixaria o Ministério da Saúde para ser candidato a prefeito de Santos? Talvez não, talvez não, talvez não. Acho que essa possibilidade é mais remota, até porque na transição o nome foi citado, até poderia ser se ele não fosse aproveitado pela presidente Dilma. Não ele continuou. De qualquer maneira, nós temos retaguarda de pessoas. E na hora adequada nós vamos fazer esse encaminhamento. Mas além da deputada Thelma, a deputada Maria Lúcia Pranga também, dois vereadores, né? O vereador Evaldo Stanislau.
ex-líder da bancada do PT, agora ex-líder da oposição, o vereador Adilson Júnior, enfim, quadros. Talvez esse futuro de muita coisa, né, Chico? há quadros suficientes, e há também jovens, evidentemente, e o PT também tem enquadro ao longo desses como os outros partidos, como os né, outros Chico? partidos, Como os outros enfim, partidos. há um cenário, que... Me permita, está em informação aqui o fortalecimento do PSD, do Kassad, o PL a mesma coisa. Então, eu acho que nós vamos ter algumas modificações. Alguns vereadores, eu acredito, vão mudar de partido, eu acho, entendeu? Vários, alguns já me... Deputado, aproveitar a pergunta do Douglas, que ele colocou, falar um pouco do seu futuro político. O meu futuro político? Sim, a senhora tem... A Deus pertence, Chico, a Deus pertence. A senhora tem mandato até o dia 15 de março, quando inicia-se a nova legislatura, na Assembleia Legislativa, com novos deputados, enfim. A senhora vai ter contatos em Brasília, agora depois do Carnaval, como já disse. Enfim, cogitou-se aqui na região, deputada, só para objetivar um pouco mais a pergunta, cogitou-se do aproveitamento do seu nome para presidir a CODESP, Companhia DOCO do Estado de São Paulo, né? Pelo menos há um rumor no bastidor da política a esse respeito. A senhora vai fazer esses contatos em Brasília. Tem conversado com o ministro Edinho Araújo, ministro da Secretaria Especial de Portos? Sim. Aquele que disse em entrevista que quer voltar a ser prefeito de São José do Rio Preto. Então ele faz 4, 5 perguntas, né, e espera que eu responda tudo de uma vez. Bom, em primeiro lugar, eu não vou a Brasília por causa do meu futuro político. Existem muitas situações a serem vistas aí. Até por conta do mandato. Até por conta do mandato, até dia 15, e depois do dia 15 eu não terei o mandato, mas com certeza terei autoridade para fazer evidente. Conversações em vários. Meu partido... É 15 de março, 15 de março, não é 15 de fevereiro, é 15 de março. 15 de março ainda. Tem um mês ainda. Um mês e pouco. Temos que ir, muita coisa acontece. Em um mês. Mas, independentemente disso, existem certas situações que precisam ser colocadas, desde da anistia do meu pai, veja, é uma coisa até pessoal que eu estou abrindo aqui, até várias situações envolvendo também a Secretaria de Portos, também o Palácio do Planalto, e são situações que precisam ser conversadas e não necessariamente dizendo respeito a mim, né? Agora... Claro que seria uma honra para mim presidir a CODESP, uma honra, mas não esqueçamos algumas situações. A CODESP é uma cota que agora pertence ao PMDB na governabilidade que a presidenta Dilma acabou fazendo em termos de ministros. Então, esta é uma situação. E outra situação é que o presidente da CODESP, Angelino Caputo, ele tem feito um bom trabalho. Ele tem se desdobrado, ele está fazendo uma reformulação na companhia. Eu acho que ele deveria ficar, se eu puder opinar, né? Ele deveria ficar. Agora, não pertence nem a ele, nem a mim, essa possibilidade da relação de poder e da caneta para fazer tudo isso. Eu acho que a CODESP está num processo de reformulação interna, de modernização, e quem está fazendo isso é o atual presidente e a atual diretoria. Então, vamos mexer com cuidado, né, nesses vetores, nesses lugares, porque não se mexe, como é que se fala também, hoje nós estamos cheios de ditados, não se mexe em time que está ganhando. Eu acho que o ministro Edinho, ele deveria prestar atenção a isso. Eu tive uma conversa com ele esteve aqui, foi no dia do temporal, foi dramático, ele atendeu os prefeitos da região, e eu fui conversar com ele até porque nós fomos colegas como deputados federais durante 2 mandatos, né? E eu disse a ele por que ele falava isso de voltar para São José do Rio Preto. Acho que ele ficou encantado, porque a trajetória política dele teria talvez um fim ou uma diminuição de força. Ele sendo federal, ele teve esse fluxo, esse oxigênio ao ser chamado para ser a Secretaria de Portos, para ir para a Secretaria de Portos, pela mão, basicamente, do Michel Temer, parece que é uma cota, não tenho certeza, que é uma cota do vice-presidente da República, dentro do PMDB, e eu disse a ele falou, não, eu já retornei, fui infeliz, ele reconheceu que não foi uma boa situação.
Até porque você não chega no lugar saindo, né? É muito ruim, né? Eu acho Ficaria que um ano, porque ele teria que se desincompatibilizar em abril do ano que vem para poder... Cumprir tabela não dá. sentido. Principalmente, nós sabemos que o modal portuário ele é extremamente importante para os outros modais, para o escoamento de carga, de safras e, enfim, de tudo aquilo. E Santos é o expoente dessa situação. Então, Então, ele não será mais candidato a prefeito de São José do Rio Preto, assim ele disse. conforme disse o deputado. Não, eu não sei se ele não será. Pois mas tudo indica... Tudo caminha para isso. Essa declaração ele ainda não concedeu aos jornais, né? Ele concedeu a anterior dizendo que seria. Mas, de qualquer forma, esse contato é importante, porque é preciso que haja continuidade numa administração. Não é possível ficar um ano e sair. A política é dinâmica, não é possível. Política é dinâmica, mas assim, né? já é demais. É um pouquinho demais. Mas para a gente já encerrar esse assunto, Chico, aí vale uma informação, né? Na última edição do BOC News, uma edição temática sobre Porto, o BOC News fez uma entrevista exclusiva, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o ministro Edinho Araújo e perguntei a ele se ele pretendia, né, se ele estudava fazer algumas mudanças no comando da Codesp. E ele deixou em aberto, disse que está conhecendo, está estudando, está conversando com todos os pares, mas que não está descartada uma mudança no comando da Codesp. Ele deixou em aberto, também perguntei sobre a relação da Codesp com a cidade. Muitas pessoas dizem por ser alguém de fora, não há uma conversa, um diálogo com os setores do município. Ele disse que está atento a isso, sim, e que vai levar isso em consideração. Então, eu acho que... Vamos aguardar. Como eu disse, Douglas, o futuro a Deus pertence, inclusive lá na Codesp. Exato. Então, essa é uma informação, né, Chico, que é importante contextualizar. Muito bem. Obrigado, Douglas, pela informação. Obrigado. Thelma, peço a sua licença. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BOC News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2015, dia 17, a partir das 9 da noite, ao vivo. Desfile do Grupo Especial, direto da Passarela do Samba João Apolônio. Todo o talento, beleza e alegria da cidade. Carnaval da Família de Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2015. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libesa e Jornal Gazeta do Litoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque para o último bloco. Estamos ao vivo. Já, Chico! Último bloco, deputado. Imagine. Conversar com você, com o Douglas, é tão... Passa rápido, e principalmente com os nossos telespectadores. Mas, deputado, nós estamos no último bloco, mas temos aí mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Cris? Isso. O Max Oliveira pergunta por que a deputada aparece apenas em movimentos de defesa populares, como, por exemplo, na dos moradores do Macuco, que atrapalham o desenvolvimento da região que ela tanto preza. Eu não sei o nome do cavalheiro. Max. Túnel Santos Guarujá. Você não está amando da Dersa, né? Porque esse túnel, ele de 1 bilhão e 200 milhões, ele já está orçado em 2 bilhões e 300 milhões. Fica tranquilo, ele vai sair, os interesses econômicos são muito grandes. A gente conseguiu salvar, no traçado, a comunidade do estuário, ali das casas populares do Macuco, formada na sua maioria por pessoas de 70, 80 anos de idade. A maioria portugueses, vieram de Portugal, imigrantes. Ali nós temos uma escola de 100 anos de idade, que é a auxiliadora da instrução, onde um dos meus filhos estudou. Temos a igreja,
Temos uma quadra e temos uma escola de samba. Aquilo é um pedaço de Santos que só as pessoas muito sensíveis percebem por que tem que ser preservado. E nós conseguimos preservar. Mudou-se para o Canal 4. Parece que vai ser esse traçado. Só que este túnel pode ser construído, em nome da tal modernização que você fala, no início da cidade. Sabe por quê? Porque assim ele não traz toda a carga que vem da Imigrantes e da Anchieta para Afonso Pena e para os redutos centrais da cidade. Porque a mobilidade vai ficar altamente complicada e piorada. Espero que você não more por lá. As pessoas moram. Eu fiz o meu certo e eu não apareço não só nos movimentos populares. Eu apareço em exatamente tudo que eu posso. Eu estou há 35 anos na política. Isso não é pouca coisa. Então, veja o seu conceito de desenvolvimento. Veja o seu conceito do que é bom para a cidade. Porque, de repente, aquilo que você prega vai cair no seu colo para piorar a sua vida. Deputada, um outro tema, até porque os jornais noticiaram, e eu queria saber se procede essa informação ou não, de que a senhora seria convidada ao término do seu mandato como deputada, no dia 15 de março, seria convidada para assumir a Secretaria de Educação da Prefeitura de Cubatão. Procede essa informação, deputada? Olha, está aí uma pergunta interessante, saiu nos jornais. Eu fico a procurar que movimento eu teria feito para dar esse tipo de interpretação. Eu acho que foi o seguinte, existe ainda um movimento das pagens de Cubatão, inclusive encampado pela própria prefeita, pelo atual secretário de governo e ex-secretário de Educação, Fábio Inácio. Eu fui a Brasília por uma série de... Eu não fui a Brasília só agora, proximamente. Sim. Eu tenho ido algumas vezes. E, neste momento, foi no final do ano passado, ainda na época das festas, eu estive no gabinete do ministro Luiz Fux, que era o ministro que estava com o projeto, porque já estava em medidas, em ações jurídicas, já em nível do Supremo Tribunal. E lá, agora, a semana passada, a gente teve o resultado que foi negada. O que elas querem? Elas querem passar para o time de educadoras, com salário compatível, etc., que eu acho que é extremamente correto, à medida que elas cuidam de bebês, elas cuidam de crianças muito pequenas nas creches. Bom, talvez este movimento tenha dado um impulso, falar, olha, ela foi fazer isso, então porque ela pretende aquilo. Conversando com outras lideranças políticas, oficiosamente e também assim, civilizadamente, em reuniões informais, me foi perguntado isso, que eu iria para lá, veja bem, qual era o plano que esta aqui é a única que não sabe, iria para ser secretária para depois me candidatar à prefeitura. Isso não procede. Primeiro que não tive nenhuma conversa desse tipo com a prefeita Márcia Rosa, que é do meu partido. Segundo, porque eu iria fazer este movimento quando nós temos um PT estruturado na cidade e temos candidaturas próprias para sair. Então, isso não procede. Pode ser, eu acho que é lisonjeiro, algumas pessoas podem querer a minha presença, mas eu estarei sempre, com mandato, sem mandato, é a minha vida, é o meu sangue, é a opção que eu fiz na vida, entendeu? Então, não procede, não. Obrigada pela oportunidade, viu? Douglas. Bem, deputado, o programa bom, o tempo vai rápido, né? Tinham várias perguntas aqui para fazer, mas como a gente já está na reta final do Jornal em Foque de hoje, queria destacar uma questão com a senhora importante também, sobre o governo do estado de São Paulo, né? O vereador José Américo, vereador da capital, que é secretário de comunicação do PT, assume agora em março. É deputado estadual, né? Assume agora em março. Ele deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo e falou que o adversário real do PT é o governador Geraldo Alckmin. E até citou, não sei se você teve a oportunidade de ver, Chico, que o Aécio Neves, senador Aécio Neves, é uma bananeira que já deu cacho. Ele usou essa expressão, né? E disse que o governo, esse segundo mandato do governador Geraldo Alckmin, pode terminar muito mal, palavras dele, por conta das várias crises que o governador enfrenta, entre elas a crise hídrica. Ele disse que o PT também tem que voltar a fazer uma oposição de rua, coisa que deixou de fazer. Quer saber como a senhora analisa essas declarações dele e se realmente o adversário real do PT agora, para o futuro, para os próximos anos, é o governador Geraldo Alckmin? Olha, pessoalmente, são opiniões complexas, até porque, veja,
dentro do PSDB, existem 2 quadros que vão pleitear a sucessão da presidenta Dilma. Um é o governador Alckmin e o outro é o senador Aécio. Eu penso que o Aécio tem características de personalidade que não progridem dentro do PSDB pela formatação que ele tem. Perdeu espaço em Minas Gerais, tem um discurso de derrotado nas eleições, é o jus esperneandi, como a gente fala, até hoje, ainda não deu, fez crescer uma barbinha, parece um visual petista, assim, não sei. E agora, nós temos, do outro lado, o governador Alckmin faz um discurso mais conciliador, e eu resumiria dizendo assim, enquanto um fica com o discurso, o outro tem o verdadeiro poder, que é o Alckmin. Pode ser que o Zé Américo tenha razão, mas de qualquer maneira não podemos esquecer que tem a crise hídrica, que é muito difícil de ser superada. Eu acho que verdadeiramente o governo do estado deixou de fazer obras, no que pese a situação do tempo, entendeu? A situação das chuvas. Eu acho que o governador perdeu essa insistência de dizer que não tem racionamento, e nós sabemos que tem. Eu vou para São Paulo todo dia, é dramática a situação. Eu vejo na estrada, ontem eu cheguei em casa, eram 11 da noite. A estrada estava entupida de pessoas descendo, que vêm para a Baixada, porque aqui tem água. Já houve reportagens dizendo que vinham até para lavar a louça, lavar roupa. Quer dizer, e é verdade. E tem pessoas, deputado, me permita só um Por parênteses favor. rápido, pessoas que estão alugando imóveis em Santos. Sim. Para poder. Vêm para Santos, passam a noite aqui, etc., por conta da água e voltam para São Paulo para trabalhar. Então, estão morando em Santos em função exatamente disso, nesse verão. E ainda não viemos no carnaval, não estamos no carnaval, que vai ser no final dessa semana. Eu acho, então, que o governador, aliás, as pesquisas que o Datafolha apresentaram no domingo não poupou ninguém. Essas pesquisas acabaram todo não mundo, poupando presidente, ninguém. governador, todo Dilma, mundo, todo mundo. se bem que o que está melhor ainda, um pouco melhor ainda, é o governador Alckmin. Em relação Só ao presidente perdeu Dilma. 10 pontos, só. Isso pareceu melhor. Mas o governo dele pode acabar mal? A senhora também acredita nisso? Eu não sei se eu seria tão taxativa, porque a maneira que o PSDB tem de fazer as terceirizações, fazer negócios com a população, isso é muito sólido, porque a população acaba tendo ONGs, OCIPs e privatizações que acabam fazendo da política um grande... Eu estou falando negócio no sentido positivo, não estou falando... negociado. E eu acho que isso prende muitas pessoas. De qualquer maneira, é um governo que se acanhou a graves problemas nas salas de aula. Isso abate todos. Quem sou eu para dizer que não? No que pese, por exemplo, o Banco Central ter dito agora alguns dias... Não, ontem, que o salário mínimo tem o maior poder aquisitivo desde 1965. Uma notícia como essa acaba passando até desapercebida. Mas eu acho que os governos, de uma maneira geral, poderão sofrer graves reveses, por várias razões. E eu acho que isso não será diferente para o governo do Estado de São Paulo. E eu creio, veja, uma notícia que saiu na coluna social de São Paulo, da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, onde disse que houve um jantar agora no final de semana, bem íntimo, bem particular, entre o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo. Portanto, eles devem estar conversando sobre situações mais complexas que tem que conversar, não tem que saída. haver um diálogo republicano. Mas vamos ver, vamos acompanhar, ainda é cedo para ser tão taxativo, né? Vamos ver o que acontece. Deputada, a senhora sabe que teríamos mais a conversar? Me convida outra vez. Não tenha dúvida. Quando eu deixar de ser deputada, você vai me convidar? Claro, olha, não tenha dúvida nenhuma. Obrigado, deputada, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a você, agradeço ao Douglas, agradeço a equipe que está aqui, principalmente a você, telespectador, telespectadora, por ter nos acompanhado até agora. Muita coisa não foi dita, mas eles já me convidaram outra vez. Um grande beijo, bom carnaval e um grande beijo no coração da Cláudia, nossa companheira, e uma grande lástima pela perda do Wagner Parra. Obrigado, deputada Thelma de Souza, deputada estadual do PT. Obrigado ao Douglas Goa. Mais uma vez, obrigado, Douglas. Chico, bom dia a você, a deputada, bom dia a todos. Obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.